Quando você vai tentar vender no digital, é provável que você se depare com uma objeção, que é uma barreira que te impede de fazer a primeira venda. Basicamente, uma objeção é um obstáculo que está te impedindo de fechar a venda logo com aquele cliente que você está negociando. Então você precisa saber vencer objeções. Eu estou nesse mercado trabalhando com vendas há quase 10 anos. Eu já formei mais de 18 mil pessoas e ajudei várias delas a fazer a primeira venda nesse mercado. Não só a primeira, tá? Mas várias outras. E é por isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais são as 5 principais objeções que você vai lidar e o que você vai fazer para superá-las. Só antes de começar nosso conteúdo, eu acho válido explicar uma coisa. Uma objeção que o cliente levanta com você ainda não é um não, mas sim é um ponto que você precisa trabalhar para que você consiga virar o jogo e fazer o cliente fechar contigo. Então lembre-se que quando o cliente fala alguma coisa que é uma objeção, você precisa trabalhar essa objeção para fechar. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo é como é que você faz para trabalhar cada uma das principais objeções para que você consiga ali fechar o seu acordo. E a primeira objeção, e com certeza a mais comum de todas, é quando o cliente chega para você e fala: achei o preço do serviço caro. E aí, para que você consiga superar essa objeção, e não só essa, tá? Várias das outras objeções aqui da lista, você vai usar a técnica que eu vou te passar agora, você vai usar a técnica do isolamento de objeções. Então como é que funciona? O cliente vai chegar e vai falar pra você: ó, achei o serviço caro, achei o preço meio salgado pra mim. Aí você vai chegar e falar assim pra ele: beleza, cliente, entendi. Então você me disse que o preço está caro. Agora vamos supor que o preço não seja um problema, você tá isolando a objeção, você tá tirando ela daqui, e aí você vai chegar e falar: supondo que o preço não seja um problema, e avaliando todo o resto da minha proposta, você fecharia comigo? E aí se o cliente falar que não, significa que ele tem mais uma objeção além do preço. E esse é um ponto importante quando a gente trabalha com objeções. Muitas vezes o cliente ele oculta a real objeção que ele está sentindo ou algumas objeções. Então se ele chegar e falar não, porque o prazo ainda é um problema, então aí você vai chegar e vai perguntar para ele de novo: então tirando o preço, tirando o prazo, considerando o resto da proposta, você fecharia comigo? E você vai fazer isso até ele falar que sim. Quando ele falar que sim, aí você vai confirmar. Então olha só, cliente, então você está me dizendo que o único problema é o preço, correto? Que se eu resolver o problema do preço, você fecha comigo, certo? E aí ele vai provavelmente confirmar. E aí a partir desse ponto você precisa resolver o problema do preço. E aí aqui tem dois fatores que eu considero importantes. Primeiro, que existe uma diferença entre preço e valor. Muitas vezes o cliente ele acha o preço caro porque você não conseguiu passar o valor ideal daquilo que você está vendendo. Por exemplo, você pode precisar agora de uma página web, de um site. Aí você chega para mim e fala: eu preciso de um site. Eu posso chegar para você e falar: ó, custa, sei lá, 10 mil reais. Aí você chega e fala: caramba, tá caro. Mas se eu chego e só falei que custa 10 mil reais, você vai falar que tá caro mesmo, porque eu não te dei aí nenhuma explicação do porquê que custa 10 mil reais. Poxa, fulano, custa 10 mil reais porque o seu objetivo com essa página, sei lá, é fazer vendas, tá? Então essa página ela precisa ser muito bem adaptada para a versão mobile, a versão de celular. Ela também precisa ser focada em vendas, ter o botão no lugar certo, o botão que converte e tudo mais, o design, a interface do usuário ser bem voltada para isso. Ela precisa também ser bem otimizada para os mecanismos de busca, para aparecer em primeiro no Google, e é exatamente tudo isso que eu faço, e por isso ela custa 10 mil reais. Então você precisa gerar valor para que a pessoa consiga entender o seu preço. Então você tem que se questionar: será que eu gerei valor o suficiente? Se você achar que não, você precisa explicar por que o seu preço é aquele. E aí você tem que dar essa justificativa gerando valor para o cliente. Uma vez que você gerou o valor, você também pode trabalhar o preço de outras maneiras. Como que você pode fazer isso? Primeiro, dando um desconto. Então isso é uma coisa legal que você pode fazer diretamente com o cliente para já resolver. Você pode também propor um parcelamento, tá? Que é um parcelamento que inclusive não precisa ser, sei lá, parcelado em X vezes iguais, pode ou não ter juros, podem ser com parcelas que vão aumentando o valor ou que vão diminuindo de valor. Aí você pode se adequar a cada situação. O ponto é, você pode mexer no preço. Inclusive, se o preço ainda estiver muito distante da realidade do cliente, você pode chegar para ele e falar: fulano, qual que é o preço que eu tenho que chegar para você fechar comigo? E se o preço for muito longe do que você tá, você pode propor tirar alguns itens que você vai entregar no projeto para diminuir o preço e chegar ali naquilo que o cliente está pedindo, tá? Então isso pode ser uma boa saída para você. A segunda objeção muito comum que a pessoa pode trazer é falar algo como: olha, eu não sei se você tem muita experiência para fazer esse tipo de projeto. E quando uma pessoa questiona a sua experiência, ela está basicamente ali mostrando para você que ela está insegura com relação à sua capacidade de entrega, né, daquele projeto com a qualidade que ela espera daquele serviço. E ainda mais se você é um iniciante, é meio que normal essa objeção acabar surgindo ali em algum momento. E tá tudo bem, tem como a gente vencer essa objeção. Porque é aquilo, se a pessoa está ali mostrando para você insegurança, o que você vai vender para ela? Vai vender para ela muita segurança, muita confiança. Você vai fazer isso já nas palavras que você usa, no seu jeito de falar essas palavras, mas também no conteúdo que você vai passar para ela. Esse é o melhor momento possível para você mostrar todos os seus cases, para você mostrar a qualidade do seu projeto, para que você consiga comprovar para ela que você sabe fazer o que você está propondo, tá? Então você precisa passar muita segurança para que ela fique mais confortável em fechar com você. E é legal pontuar que experiência não é igual a competência. Existem pessoas que estão há 10, 20 anos no mercado e fazem serviços ruins, e pessoas que entraram há 1, 2, 3 meses e fazem bons serviços. É legal você passar essa mensagem para o cliente. É legal você conseguir explicar para ele essa lógica para que ele consiga se abrir para fechar o projeto com você. E aí, se você faz isso alinhado com bons cases, bom portfólio, com tudo ali sendo dito com muita segurança, é muito provável que o cliente comece a ficar mais confortável ainda assim fechar contigo. Então, resumindo, quando o cliente mostra essa objeção, ele está demonstrando insegurança. O que você vai vender para ele? Segurança. A segurança de fechar com você
é uma boa. E antes de continuar com o nosso conteúdo, só um parênteses aqui, tá? Se você está curtindo esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Ele é muito importante pra gente saber que a gente está no caminho certo. Deixa um comentário também, a gente vai responder todo mundo que deixar comentário. Eu quero saber o que você está achando, se está sendo útil, se não está sendo útil, se você gosta desse tipo de conteúdo, o que você espera aí no canal nos próximos dias, meses, etc. A gente vai te ouvir e vai te responder. Inclusive, se você quer assistir mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho pra gente garantir que os nossos próximos conteúdos vão chegar até você, tá bom? Então, dito isso, vamos agora de volta para o nosso conteúdo. E a terceira objeção que é muito comum é aquele famoso gostei, mas vou deixar para outro momento. E eu vou ser muito sincero com você. Quando a pessoa fala isso, é muito provável, para não falar praticamente certo, que essa não seja a objeção real. Afinal, se a pessoa gostou, por que ela não vai fechar? Entende? Então ali o que acontece é que muitas vezes a pessoa fica sem graça de falar a objeção real e ela esconde isso com essa frase: gostei, mas vou deixar para outro momento. Nesse ponto você precisa tentar meio que quebrar o cliente para fazer com que ele diga a verdade. Poxa, fulano, você gostou e vai deixar para outro momento? Mas então você não gostou, né? Alguma coisa você não gostou. Pode falar a verdade, cliente. E aí você tem que estimular ele com frases como: cliente, pode falar a verdade, eu não vou ficar chateado. Por que você não gostou? Por que você não tá fechando agora? O que tá te impedindo de fechar hoje? E aí se o cliente for evasivo, você pode ser sugestivo. É o que, cliente? Pode falar? É o preço? É o prazo? É o que eu vou entregar? Qual que é o ponto que está impedindo a gente de fechar agora? Se você começar a ser sugestivo e tudo mais, em algum momento ele vai acabar liberando e aí sim você vai descobrir a real objeção, se é o preço, se é o prazo, se é outra coisa, e aí sim você vai conseguir trabalhar de verdade com a objeção verdadeira, né? Então, quando você escuta uma frase como essa, você tem que entender que você está lidando com uma falsa objeção. E o teu trabalho é começar a desconstruir isso com o teu cliente para que você descubra qual é a objeção verdadeira que está rolando ali. E uma quarta objeção muito comum é o cliente chegar para você e falar: não gostei do prazo. E aí nessa hora é legal você tentar entender qual que é a expectativa de prazo do cliente, porque às vezes ele tem uma urgência oculta. Então ele tem pressa em fazer alguma coisa e ele não te falou que ele estava com essa pressa toda. Às vezes ele precisa daquele projeto pronto em 1 mês e você propôs 2 meses. E aí não vai fazer sentido para ele. Às vezes ele precisa desse projeto pronto para ontem, ele não te falou isso. Ou ele até te falou, mas não deixou claro que era para ontem, sabe? Ele não deixou claro que, sei lá, era para daqui a no máximo uma semana. Aí você foi lá e propôs 1 mês, e para você 1 mês é rápido. Então você precisa tentar entender qual que é a expectativa dele com relação a isso. Então no final das contas, essa questão do prazo é muito sobre a expectativa do cliente e como é que você gerencia essa expectativa. E lembre-se que muitas vezes o cliente ele nem sabe o que é um prazo bom. Então às vezes na cabeça dele dá para fazer tudo aquilo em 1 semana e não dá. Ele realmente não tem noção que é preciso, sei lá, 1 mês, 2 meses para fazer tudo aquilo. Então se for o caso, você vai ter que educar o cliente. Você vai ter que sentar com ele e explicar por que não dá para fazer aquilo naquele prazo, o que é possível fazer, o que não é. E lembre-se que muitas vezes é possível sim diminuir o prazo. Você pode simplesmente pegar tarefas, colocar ali em paralelo e subcontratar outras pessoas para que você consiga fazer aquele projeto. Agora, você tem que explicar para o cliente: olha, cliente, para eu poder subcontratar uma pessoa que vai me ajudar no projeto e liderar isso e correr mais risco e tudo mais, eu vou ter que cobrar mais caro. Então, se você diminuir o seu prazo, ainda mais se você diminuir muito o seu prazo para se adequar ao cliente, lembre-se que pode fazer muito sentido você aumentar o seu preço. E a quinta e última objeção, uma das mais comuns de todas também, é quando o cliente chega para você e fala: eu preciso comparar com a concorrência, eu preciso ver aqui com o concorrente que ele vai me apresentar e depois a gente conversa, depois a gente evolui, tá? Essa inclusive é uma forma educada do cliente dizer para você que você ainda não ganhou ele, né? Então é legal você já entender isso para você entender que você ainda precisa trabalhar com geração de valor quando você vai falar com aquele cliente, porque se ele tivesse totalmente comprado com você, ele já fecharia ali na hora, tá? Enfim, aqui a gente tem uma série de passos para seguir. A primeira coisa e uma das mais importantes é você chegar para o cliente e falar assim: cliente, eu entendo, se eu estivesse no seu lugar eu também olharia aí o preço da concorrência, faz todo sentido, eu só te peço uma coisa: por favor, não fecha com ninguém se antes falar comigo. Eu não prometo que eu vou barrar as condições da concorrência, mas eu prometo que eu vou tentar. Repara que aqui eu fui bem seguro, né? Porque aí eu criei um cenário onde ele vai me avisar antes de fechar com os outros e aí eu vou ter uma chance ali de trabalhar preço, prazo, etc, para poder reverter a situação, mas eu não me comprometi que eu vou necessariamente barrar a concorrência. Eu falei que eu vou tentar, vou ver o que eu posso fazer, enfim. Então eu coloquei isso ali na mesa. E aí também é importante você perguntar pro cliente o seguinte: cliente, tá vendo com um concorrente, mas é o quê? 1, 2 concorrentes? Quando que você vai falar com ele? Você vai pegar data, dia, horário mesmo. E aí se o cliente fala para você assim: ó, vou falar com um concorrente na próxima terça, sei lá, 3 da tarde, quando for ali umas 4, 5 horas, já é para você entrar em contato com o seu cliente para tentar entender o seguinte: eu falando, e aí, falou com a concorrência? O que eles falaram? Fez sentido para você? Não fez? Qual foi a proposta? E aí, vamos fechar? Não vamos? Você tem que ficar em cima. Lembre-se que, numa situação de concorrência, você pode ser um ótimo vendedor, mas existe um vendedor também do outro lado que ele está ali pressionando o cliente para fechar. Então, você tem que ficar em cima do cliente para garantir que essa outra pessoa não ganhe a venda de você.
tá? Então fique em cima dele para que você consiga ali trabalhar bem essa venda e tentar reverter a situação. E aí com isso o cliente pode trazer outras objeções para você. Ele pode falar, ó, a concorrência é mais barata, a concorrência tem um prazo melhor, a concorrência parece ter mais qualidade. E aí dependendo do que ele traz para você, você vai ver o que você pode fazer. Você pode dar um desconto, diminuir o prazo, tentar entregar mais coisa, tentar entregar com mais qualidade. Aí você vai vendo como é que você pode trabalhar dependendo daquilo que ele traz. Mas o ponto é esse. Primeiro, pedir para ele não fechar com ninguém sem antes falar com você, tá? Tentar entender quando que ele vai falar ali com a concorrência, ficar em cima, buscar a objeção e trabalhar a objeção. É isso que você tem que fazer, esse é o gabarito. Enfim, saber lidar com objeções é algo extremamente importante se você quer vender mais no digital. Inclusive, se você quer vender mais nesse mercado ou começar a vender nesse mercado, eu te convido a conhecer a Escola Beta, minha escola de negócios digitais, que tem 7 das profissões mais quentes do mercado, sendo elas design, edição de vídeos, social media, web dev, gestão de tráfego, gestão de automações e copywriting. Então na Beta você consegue aprender os serviços de todas essas áreas e você consegue entender como é que você faz para criar um negócio de serviços digitais onde você consegue oferecer os serviços das 7 áreas que eu mencionei anteriormente. Então te ajuda com tudo. Você vai entender desde como fazer o serviço até como fazer a venda, até como é que você evolui nesse mercado, enfim, tudo isso com aulas gravadas, mentorias coletivas para tirar sua dúvida, para conseguir te ajudar, com comunidade, com agentes de inteligência artificial. A gente tem um time de agentes já que vai te ajudar a todo instante. A gente tem mais de 50 modelos de ferramentas, são mais de 120 modelos de abordagem para você usar para clientes. A gente tem ainda um suporte individualizado. A gente tem uma reunião individual quando você entra na Beta para te conhecer melhor, para que a gente consiga adaptar a Beta para as suas necessidades. Enfim, tem muita coisa bacana. E aí eu te convido agora a entrar na descrição desse vídeo, procurar ali o link da Beta ou apontar o seu celular para o QR Code que está aqui em algum lugar da tela, para que você entre na página da Beta e conheça mais a nossa escola. Inclusive, você vai poder marcar, caso você queira, uma reunião individual com uma pessoa do nosso time que vai te apresentar a Beta, tirar todas as suas dúvidas sobre o programa e, finalmente, se fizer sentido para você, aí você vai poder fazer a sua matrícula, combinado? Então já dê uma olhada na Beta, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a entrar com tudo nesse mercado e se desenvolver muito dentro dele. Enfim, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido como lidar com as principais objeções do mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você consiga conferir os nossos próximos conteúdos. E no mais, eu te vejo numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até a próxima e fui!